Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos neste momento o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, e nós convidamos a todos vós, e não importa onde estejam, basta o desejo da conexão com o Pai Maior. E aqueles que puderem fechar os olhos, fechem. Os que não puderem, da mesma forma. Dando continuidade ao que estão fazendo, vamos todos pensar em Jesus. Pensemos nele. Não importando o que estejamos fazendo, percebam que é muito bom. Pensar no Mestre nos acalma. Acalma qualquer um, porque Ele é o portador da paz. É o nosso modelo, nosso guia. E assim, em ato contínuo, vamos pedir que cada um que estiver nos ouvindo em pensamento, peçam o que necessitam, mas peçam com fé. Peçam com muita fé aquilo que for útil às vossas almas. Quem sabe até mesmo alivie as vossas dores. E nós outros por aqui, pedimos a Deus através dos bons espíritos, os bons pensamentos, através das boas intuições, a fim de que nós possamos levar a cada um de vós aquela palavra amiga, aquela palavra que consola. Que assim seja. O nosso trabalho de hoje, a oração do justo, está em Tiago capítulo 6, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Emmanuel esclarece: considerando as ondas do desejo em sua força vital, cada impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhotinho no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente, e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves.
amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão. Porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Como sempre, uma lição elevada, que nos traz reflexões diversas. E eu pergunto ao Jussi, o que ele achou no Evangelho sobre este assunto. Então, Antônio, o impulso imediato que o nosso ir e vir na doutrina espírita nos remete, nos levaria lá para a maneira de orar. E eu sei que a gente pode discutir isso, nós podemos trazer isso. Mas eu queria hoje, não digo inovar, mas trazer uma coisa que geralmente a gente não debate, Antônio. Uma bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, que lá no item 5 existe uma passagem de Jesus que ele fala sobre o pecado por pensamento e adultério. Nem vamos falar do pecado por pensamento, vamos falar do pensamento, Antônio. Porque o enunciado de Tiago, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso é um pensamento bom. Isso é um pensamento bom e Emmanuel faz muito bem o apanhado aqui sobre essa questão. Inclusive fazendo a diferenciação quando ele fala que o homem mau também faz uma rogativa, é uma espécie de oração, a praga ou o desejo maldoso, mas o pensamento humano é muito mal compreendido. Dilson, nós podemos muito pelo pensamento, mas nós não sabemos utilizá-lo ou utilizamos de forma instintiva ainda, meio que animalesca, meio que de instinto assim, né? Então, o pensamento, Antônio, nós bem compreendendo que ele é matéria, pensamento é matéria, e o pensamento bom produz maravilhas. Tanto para quem produz... Na própria matéria, né? Na própria matéria, como para quem o produtor do bom pensamento dirige a sua intenção. E isso é uma maneira de orar. Isso é uma confirmação do enunciado de Tiago, né, que a oração feita por um justo tem os seus efeitos significativos. Dá bastante assunto, este assunto. Dilson. Com certeza. O Jussi falando, né, sobre o pensamento e o meu pensamento aqui divagando. Pois bem, é muito correto, Jussi, e essa afirmação, porque ela vem da espiritualidade maior. Eles estão aí de forma recorrente nos dizendo e informando, cuidem os seus pensamentos, né? E a gente aqui, nesta loucura, né, do dia a dia, se achando importante, sei lá, porque a nossa inteligência determinou, nos contribuiu para que nós tivéssemos uma vida boa, e esquecemos então que tudo provém da divindade. Nosso pensamento se perde neste egoísmo, nestas questões do ego, né? E assim a gente, a bem da verdade espiritual, nós nos chafurdamos, né, nas questões do pensamento denso. E o pensamento denso, ele nos encrava na crosta.
o pensamento sutil, o pensamento carregado do sentimento amoroso, do sentimento em prol do outro, ele nos deixa leves. E aí, a gente já tem falado, né? Você experimente fazer coisas boas, pensar coisas boas do vosso vizinho. Aqui está jogar uma pedra, né? Se não chegar no vizinho, ela cai na terra. Pois então, mas faz diferente. Faça diferente. Sugestão, observe as coisas boas que o vosso vizinho possui. E se observe. O resultado do vosso pensamento vai lhe trazer paz. Porque ele nos torna mais leves. O pensamento, ele é o combustível, eu diria, do nosso espírito. Nós precisamos movimentar o nosso espírito e iniciamos pelo pensamento. É o instrumento de manifestação do espírito. Na sequência, a gente tem atitudes e aos poucos vai gostando de pensar coisas boas do vizinho, né? Para o exemplo já que está ali no texto. Como orar? Nesse caso, como é a oração então? A oração do justo e dos injustos. Existe a oração dos injustos, porque ele está pedindo para fazer alguma coisa para o mal. É o tipo de oração que ele faz, pelo que Emmanuel nos diz, tem esse tipo de rogativa, digamos assim, e não oração. Não chamamos de oração. Né? Vamos dizer rogativa. Porque ele pede que seja feita uma coisa para ele, eu preciso para mim, eu quero tirar dele para mim. Será que alcança Deus essa oração? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Pois é, Antônio. Eu sempre lembro assim, ó, dos ensinamentos básicos do Espiritismo. Nós somos filhos de quem? Do Criador do Universo. Todos nós. Criados na origem, à semelhança do nosso Pai. Então, somos potencialmente poderosos, Antônio. E como vamos manifestar este poder? O Espírito se manifesta pelo pensamento. Então, pelo pensamento, nós vamos operar a nossa vida, o nosso ir e vir. Há filósofos que com muita veemência defendem que somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Então, se estamos a cavaleiro de que o pensamento é a manifestação do Espírito e o Espírito é divino, olha o que nós podemos fazer com esta ferramenta. A oração que o Tiago fala, a oração do justo, ela captura do fluido cósmico universal toda a sutileza elevada para o orador, para quem está em oração e para quem ele quiser destinar. Acrescido, segundo Emmanuel, das amizades e intercessões numerosas que este ajustamento à lei nos favorece. Então, quando nós oramos em nosso benefício ou em benefício de quem gostamos ou em benefício de quem queremos que o nosso pensamento, a nossa oração seja atendida, movimentamos dentro da lei de Deus energias que nós nem imaginamos, que vão trazer resultados que nós vamos nos surpreender. É a oração do justo. Aquela senhora que apareceu na TV esta semana que passou, agarrada a uma árvore diabética, doença, a senhora já de uma certa idade, meia idade para cima, ela se agarrou com Deus. Ela estava agarrada a uma árvore e a enchente passando, e ela, frio, muito frio, passando muito frio, não tinha mais solução. Deus, me dá vida, me dá força para aguentar, até alguém vir me socorrer. Ela passou praticamente de 3 dias assim,
2 a 3 dias dessa forma. E ela precisava de alimento, é diabética muito alta. Precisava de alimento. Me dá um alimento, por favor, Deus. Me dá um alimento, eu preciso para ter forças. E quando eu vi uma bergamota na água assim, ó, ela pegou aquela bergamota e comeu a bergamota. E passou mais um tempo, e o frio chegando, me abriga, Jesus, me abriga. Passa um tipo de uma roupa qualquer, assim, ela consegue, embora molhada, colocar por cima. Ela estava com fome de novo. Me alimenta, Deus, me alimenta, Jesus. Passa uma laranja, e ela pega a laranja. Só um pouquinho eu estou contando aqui, da história desta mulher, nesta enchente aqui no Rio Grande do Sul. Está aí a oração dos justos. Está aí. Eu estava aqui, enquanto o Jussi estava falando, pensando sobre uma questão muito recorrente também, que nos ocorre aqui na Casa Espírita de vez em quando, nos abordam, né? Com respeito a essa frase, por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Muitas vezes nós outros nós pedimos através de rogativas, e aí supondo o vizinho então que costume rogar algo ruim ao seu vizinho, né? O outro vizinho então que se sente afetado, vitimizado. A questão do pensamento, Jussi, conectando essa lição maravilhosa do pensamento, né? E, Antônio, de vez em quando eu ouço você falar, olha, se você colocar na cabeça vai pegar, né? Então, ou seja, muda a tua vibração, você quer dizer para as pessoas, naquelas pessoas, pensa coisas boas para o teu vizinho, né? E aí você neutraliza aquela ação maléfica. O pensamento, o amor, ele é ele tem um efeito solvente, ele solve a energia maléfica, o pensamento do mal. Vamos transformar o vizinho aí em todo o nosso semelhante, Deus. Ele é o nosso próximo, né? Nesse momento pode todo ser o nosso próximo. Semelhante. Tá, vamos levar um pouquinho mais já para o dia a dia, então. Ele colocou o vizinho, vamos continuar dentro disso aqui. Porque muita gente, aquele chega, fala com a gente assim, eu recebi o mal do meu vizinho, ou do fulano de tal que fez uma coisa para mim. Gente, aí que eu quero chegar agora, que eu quero levar para vocês e ao pessoal que está em casa. Só vai receber essa energia rogativa daquele vizinho mau, aquele que está na mesma sintonia. Exatamente. Estamos falando de uma lei. Isso. É uma lei, né? É a lei de sintonia, né? E nós estamos falando do poder do pensamento. Isso aí. Então, quando nós fazemos uma rogativa maldosa, para quem quer que seja, estamos emitindo uma energia, uma onda de energia potencialmente nociva, se aquele que irá receber a onda, né, esteja sintonizado com aquela energia. Tá, senão a lei determina que bate e volta. Bate e volta. Isso. Nesse momento, geralmente, o indivíduo ele se coloca numa condição de pavor e começa a jogar outras ondas, né, que Deus te devolve em dobro. Isso. Algo piora tudo. Agrava. Dos dois lados e piora. Ele se conecta, se emenda no vizinho. E aí isso vai emendando, vai para a vizinhança toda, vai para a rua toda, tudo a mesma coisa. E na prática não faltará espírito zombeteiro para aproveitar essa oportunidade e zombar a vida dessas criaturas. Isso eu queria deixar bem claro. Então, o mal só vai fazer mal se eu estiver no mal. Senão vai me fazer mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me faz mal. Se eu não fizer o mal, eu nunca receberei o mal. Isso é importante. E olha a importância, meus irmãos e amigos, do orai e vigiai neste contexto que nós estamos refletindo. Porque, já pensamos,
sobre o que nós pensamos durante 24 horas? Já fizemos uma reflexão ao final do dia como foram os nossos pensamentos? Eu não estou falando de atitude, pensamentos. Sabe por quê, gente? Hoje eu estava refletindo sobre esses acontecimentos climáticos que estão afetando o Rio Grande do Sul. Extremos, né? Eu me criei sem saber que ciclone existia aqui no Sul, né? Então, vejam bem, só falta nós culpar Deus agora pelos acontecimentos climáticos que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Mas se nós entendermos que o poder do pensamento serve para mover energias maravilhosas, como Tiago fala da oração do justo, desarmonizados, podem criar um clima adverso, energético, magnético, em torno do planeta e determinar situações que nós não temos controle. É a mais pura verdade. Mas no ponto de vista mais próximo de cada um de vós que está nos ouvindo, experimentem. Quando situações como o exemplo do vizinho ocorrerem, que vocês souberem que alguém está com um pensamento ruim ou com atitudes ruins, ou que fizeram coisas ruins contra vocês, experimentem se acalmarem, pensar em Jesus, vão para um cantinho, um banheiro, se for possível, não tiver outro, e fechando os olhos, se puderem, se não também tá bom, mas experimentem pensar em Jesus, sentir em Jesus, e observem se o efeito daquele outro irmão, porque são irmãos nossos, irmãos imperfeitos, nós também somos. Por vezes a gente também é muito bom e muito ruim. Então, mas experimentem nesse momento pensar, sentir Jesus, buscar uma respiração calma, conversar com Deus, pedir forças. O que vocês estarão fazendo é mudando a vibração, se conectando com a divindade, com bons espíritos, neutralizando os efeitos maléficos, então, dessas ondas mentais que lhes foram emitidas, e assim você se isolará energeticamente pelo sentimento, pela vibração destas ocorrências. No ponto de vista do Julci, já é coletivo, né? Onde muitas mentes pensando, dá no que dá. Hoje nós temos ciclone, nós temos muitas coisas ruins. Hoje o planeta é um planeta de extremos. Julci, estamos no nosso tempo chegando. Pode fazer o encerramento então? Antônio, antes do encerramento, eu gostaria de pensar, para que fique bem gravado, o exemplo que tu deste da mulher. A mulher se conectou com o Pai. Vejam bem o poder da oração, meus irmãos. A mulher se conectou com o Pai. Ela se deu como filha. E esta conexão movimenta energias. Experimentem. Esta conexão movimenta energias. O universo inteiro conspirou a favor daquela criatura para que o desejo dela de sobreviver se fizesse. E aconteceu. Então temos um exemplo do poder da oração. Com este exemplo, queridos irmãos, queridos amigos, baixemos os nossos olhos materiais, elevemos a nossa alma, dobremos o nosso joelho, e na certeza de que somos filhos deste grande, amoroso e misericordioso Pai, peçamos a Ele, ao Mestre Jesus, seu representante junto a nós, nosso guia e modelo, coragem para o enfrentamento daquilo que precisamos passar, força, esperança de dias melhores que virão, e muita fé para que possamos
fazer esta ligação com as instâncias superiores, com a perfeição divina do Mestre Jesus, a fim de que a nossa cruz se torne leve, que o enfrentamento das dificuldades que estamos destinados a passar seja efetivamente um momento escolar na vida do espírito em evolução. Que possamos pensar bem, dirigir bem o nosso pensamento em nosso favor e de todos os nossos semelhantes, demonstrando a nossa condição de filhos de Deus. Que assim seja.